Então, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Então, nesse período aí de sem aulas presenciais, começando nossas videoaulas, a primeira delas vou fazer sobre temperatura, escalas, energia térmica e calor. A segunda, vou falar só sobre transferência de calor, os três métodos, falar um pouquinho mais sobre a lei de Fourier, que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade. E a terceira aula, eu vou fazer de exercícios, tanto da parte de termometria quanto a parte de transferência de calor. Certo? Então, vamos para essa primeira aula aqui. Deixa eu abrir o OneNote. Certo. Pessoal, aqui eu vou começar então com o conceito de temperatura. O que seria temperatura? Temperatura. Essa temperatura vai medir então, vai ser o grau de agitação das moléculas. Certo? Então, se eu tenho um alto grau, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Se eu tenho um alto grau de agitação, eu vou ter uma alta temperatura. Agora, se eu tenho um baixo grau de agitação, eu tenho uma menor temperatura. Ou seja, vejam aqui essas moléculas aqui, por exemplo. Essas daqui. Essas moléculas aqui, então, vejam, essas setinhas, pessoal, indicam que são vetores, certo? Então, seria a velocidade das moléculas. A velocidade dessas moléculas aqui é menor do que a velocidade dessas moléculas aqui. Vejam, olha o tamanho da seta aqui e olha o tamanho da seta aqui. Aqui é maior. Então, eu posso dizer que essa temperatura aqui é maior que essa temperatura aqui. Simplesmente olhando a imagem, Nicolas? Sim. Então, caso caia um exercício que peça para você analisar esse tipo de coisa, então simplesmente vai ter que olhar a setinha. A setinha da esquerda mostra que essas moléculas têm uma velocidade, um nível de agitação menor que as moléculas aqui da direita. Ou seja, a temperatura das moléculas da esquerda, aqui em azul, é menor do que a temperatura das moléculas aqui da direita, que está aqui meio que em um rosinho, um salmão, sei lá. Certo? Então, pessoal, temperatura mede, mensura o grau de agitação das minhas moléculas e, se for um exercício, por exemplo, totalmente visual, é só olhar a setinha das moléculas aqui. Certo? E outra coisa, pessoal, aqui partindo para uma análise um pouco mais complexa, não tão complexa, mas vejam, olha o nível de agregação das moléculas aqui. Não estão muito mais próximas uma das outras? Ou seja, está numa temperatura menor, certo? E olha o espaçamento que tem de uma molécula para outra aqui. É muito maior o espaçamento. Olha o espaçamento que tem dessa molécula para essa aqui. Muito maior. Ou seja, esse material aqui poderia estar, por exemplo, no estado sólido. Porque olha, as moléculas são muito próximas das outras. Por exemplo, você bota água no congelador, ela congela, certo? Então, as moléculas da água ficam muito mais próximas. Quando você bota ela fora da geladeira, por exemplo, ela vai para o estado líquido e as moléculas se espaçam e aumenta a temperatura, ou seja, poderia estar um estado sólido aqui, representado no estado sólido, e aqui representado um estado líquido, ou até mesmo gasoso, pelo tamanho do espaçamento. Certo, pessoal? Pessoal, a temperatura, a gente não consegue medir ela diretamente. Não consegue medir diretamente. Então, temperatura, deixa eu botar aqui, é medida, vamos botar, temperatura T é medida indiretamente. Opa. Indiretamente. O que isso quer dizer? Vou dar dois exemplos aqui. Esse exemplo aqui é o clássico termômetro de mercúrio. O que acontece? Aqui, pessoal, eu vou ter uma dilatação, certo? Então, vou botar aqui dilatação. O que acontece? Olha o meu mercúrio. Ele está dilatando. Quando ele dilata, ele vai nessa direção aqui, ó. Então, quanto maior a temperatura, sei lá, aqui está 35, 36, 37, 38. Quanto maior a temperatura, mais as minhas moléculas se afastam, ou seja, elas se expandem, então vão nessa direção. Então, quanto maior a temperatura, maior a dilatação que eu tenho no meu mercúrio e maior vai ser a coluna que eu vou ler. Então, no termômetro de mercúrio, eu faço a leitura da dilatação e, através da dilatação do líquido termométrico, no caso, o mercúrio, eu faço a leitura de temperatura. Então, tem uma medida intermediária até chegar na temperatura.
esse outro exemplo aqui. Aqui, pessoal, é um termômetro que faz a medida de temperatura através da variação de pressão. Aqui, então, eu tenho o meu termômetro. Essa pontinha aqui vai onde eu quero medir a temperatura, certo? O que acontece, pessoal? Aqui não há variação de volume. Então, o volume aqui, ele é constante. O que ocorre aqui, pessoal? Então, a temperatura, ela varia. E o que varia também? A pressão. A pressão varia. Então, eu vou lá, lei dos gases. No caso, lembra do PVT Pavlov que a gente vai ver ainda. Mas, no caso, eu uso o PVT Pavlov, o que acontece? Então, aqui, a volume fica constante, certo? Então, tira o PV. Então, fica só P sobre T igual a P sobre T. Vou botar um aqui. Certo? Então, quando varia... Deixa eu mudar a cor. Quando varia a minha pressão, quando varia, na verdade, a minha temperatura, minha pressão varia. Aí eu faço a leitura da pressão também e tiro a minha outra temperatura. No termômetro de mercúrio, eu medi a dilatação do mercúrio para achar a temperatura. Aqui eu meço a pressão do meu gás, que aqui dentro tem gás. Eu meço a pressão do meu gás para achar a temperatura. Então, só lembrando, temperatura não medimos diretamente, mas sim indiretamente. Certo? Deixa eu mudar aqui agora, passar para o próximo. Certo. Pessoal, sobre escalas. Pessoal, aqui, o que tem que fazer? Tem que lembrar. Temos três escalas principais. Escala graus Celsius, em graus Fahrenheit e Kelvin. Vejam, não tem graus Kelvin aqui, certo? É só Kelvin. Pessoal, aqui, o que precisa gravar? Os três pontos principais. O ponto de gelo, certo? A temperatura que eu quero medir e o ponto de vapor. Na escala Celsius é 0 para gelo e 100 para vapor. Fahrenheit, menos não, 32 para gelo, 212 para vapor. E Kelvin, 273 para gelo, 373 para vapor. Pessoal, aqui como que eu monto a relação de escalas? Aqui eu vou mostrar, e cai muito em exercício vestibular. É isso aqui, pessoal, praticamente isso aqui só. Então vamos lá. O que eu faço primeiramente? Eu vou começar com essa parte aqui, ó. Vou começar, então vou pegar essa distância aqui e vou botar aqui. Então fica C menos a de baixo, 0, dividido. Vou pegar essa distância maior, vou mudar de cor. Pegar essa distância maior aqui, ó. Fica então 100 menos 0. Vou botar igual em outra cor também. Igual. Agora vou partir para... Pode ser Fahrenheit, que é Fahrenheit. Fica F, que é a temperatura que eu quero medir, menos 32. Vou botar dividido pela outra lá de cima. Vou pegar essa aqui. Fica então o quê? 212 menos 32. Então, isso aqui chama Teorema de Tales. Vocês vão ver em matemática, penso eu. Certo? Então, 212 menos 32. Dá uma olhadinha no Google aí, só para curiosidade. Vamos lá, agora falta a Kelvin. K. Vamos mudar a cor, já botei essa cor aqui. Vou pegar, pode ser a rosa de novo, vai. Então, fica K menos 273 dividido. Vou pegar a cor branca agora para mudar. E a branca não, que não vai dar para ver. Deixa eu pegar, pode ser essa aqui. 373 menos 273. Certo? Agora eu vou fazer o quê? Vou simplificar que eu posso simplificar. C menos 0, C. 100 menos 0, 100. Igual. F menos 32 continua sendo F menos 32. Dividido. 212 menos 32 vai dar 180. Igual. K menos 273 continua sendo. 373 menos 273 dá 100. Certo? O que eu vou fazer agora? Vou simplificar mais ainda. O que eu posso simplificar aqui nessa coisa? Ó, vejam, eu tenho 100 aqui, 180 e 100. Tem que achar um número, pessoal, que a gente divide tudo isso aí para ficar melhorzinho. Eu pensando aqui já, vamos dividir o quê? Dividir tudo isso aqui por 20. Ou, no caso, é dividir embaixo por 20 ou multiplicar em cima por 20, certo? Então, seria dividir embaixo por 20 ou multiplicar tudo por 20. Então, fica como agora? Fica C 100 dividido por 20, 5. Igual.
F menos 32 continua. Dividido. 180 dividido por 20 dá 9. Igual. K menos 273 continua. Dividido por 100 menos. 100 menos não. 100 dividido por 20 dá 5. Então, pessoal, chegamos na relação das três escalas principais. Graus Celsius por 5 igual graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9 igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Exemplo, quando eu vou relacionar Celsius com Kelvin, aqui, os dois têm 5 embaixo. Simplesmente eu jogo 5 fora. Eu dividi uma coisa por 5 igual a dividir outra coisa por 5, é a mesma coisa que não fazer nada com os dois. Então, fica C igual a K menos 273. Certo? Mas aí, quando eu vou relacionar Fahrenheit com Celsius ou Fahrenheit com Kelvin, aí eu tenho que manter os denominadores bonitinhos. Certo, pessoal? Então, sobre escalas, tem que saber fazer essa coisa aqui com o teorema de Thales, sempre pegar o menor em cima, dividido pelo maior embaixo, igual o menor do outro, dividido pelo maior do outro. Certo, pessoal? Vamos continuar, então. Próximo. Pessoal, aqui a gente vai definir agora energia térmica. Só energia térmica, vamos botar então, energia térmica. Energia térmica. O que vai ser? Pessoal, ela vai ser a soma das energias de agitação das moléculas de um corpo. Das moléculas de um corpo. Resumindo, eu vou lá e somo todas as energias de agitação da matéria de um corpo, certo? Pessoal, geralmente também, uma definição um pouquinho melhor é o quê? É o somatório. Essa letrinha grega chama sigma. É o somatório da energia potencial mais o somatório da energia cinética desse corpo, certo? Então, cinética tem a ver com velocidade, agitação, certo? Então, pode também ser definido assim, somatório da energia potencial mais somado, no caso, com a energia cinética. Esse conceito aqui de somatório das energias de agitação das moléculas de um corpo é mais do que suficiente, certo? Pessoal, energia cinética, no caso não, energia térmica, pessoal, ela vai ser, eu vou chamar aqui, energia térmica, eu vou chamar de ET, tá? Não extraterrestre, ET. Só ela é o quê? Ela é função, esse afim quer dizer que é função do quê? Da temperatura e da massa do meu corpo. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior vai ser a minha energia térmica. Certo? Peguemos dois corpos de 2 quilos. Então, massa de 2 quilos por 2 corpos. O corpo que tiver uma temperatura maior vai ter uma energia térmica maior. Certo? Então, depende da temperatura. Outra coisa, quanto maior a minha massa, maior a minha energia térmica, numa mesma temperatura. Por exemplo, como exemplo que eu já dei na aula lá, pego um elefante e uma formiga, numa mesma temperatura, a 30 graus Celsius. O elefante é muito maior que a formiga, ele tem uma massa muito maior, ou seja, o elefante, numa mesma temperatura que a formiga, tem energia térmica maior do que a formiga. Por quê? Energia térmica depende da quantidade de partículas, depende da quantidade de massa. Então, energia térmica é função da temperatura e da quantidade de matéria. Certo? Continuando. Calor. Pessoal, aqui é extremamente importante essa definição de calor. Extremamente importante. Só calor, vou botar branco de novo, vai ser o quê? Vai ser a minha energia térmica em movimento. Ou seja, não existe calor parado. Eu não posso falar que um corpo é mais quente que o outro, ou mais frio que o outro. Um corpo tem maior temperatura ou menor temperatura. Eu não posso falar que um corpo tem calor. O calor sempre está em movimento, certo?
Pessoal, e outra coisa, tem que gravar isso forte. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, o calor, ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, aqui tem uma temperatura, então, deixa eu pegar aqui, uma temperatura maior e aqui uma temperatura menor. O calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A gente chama isso de princípio de minimização da energia. A energia quer ficar mínima. Então, aqui tem muito, e aqui tem pouco. Então, eu quero mandar do muito para o pouco, certo? Então, o calor é energia térmica em movimento, não existe calor parado, não existe calor parado. E vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ou seja, quando você está com seu café quente, sei lá, 80 graus, e o ambiente está a 30, da onde vai o calor? Vai do café para o ambiente. Por quê? O café tem uma temperatura maior, certo? Então, pessoal, calor é a energia térmica em movimento. Não existe calor parado, não existe calor parado. E o calor vai espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Pessoal, eu acho que por essa primeira aula tá bom. Eu encerro por aqui, fico por aqui. E então, pessoal, na nossa próxima aula, eu vou falar só um pouquinho de transferência de calor e na terceira, falar um pouquinho de exercício. Certo, pessoal? Então, até a próxima. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.